Bonjour! Bonjour! Je suis Davi. Je suis Deborah E nous sommes la famille Leite. E nesse vídeo nós viemos contar sobre a nossa experiência em como está sendo esse processo da língua francesa, como nós aprendemos desde lá do Brasil até chegar aqui na França, quais os aplicativos nós usamos, o que a gente pagou, o que foi gratuito, quanto tempo nós levamos de estudo. Então fica com a gente nesse vídeo que a gente vai falar tudo como foi a nossa experiência. Então, pessoal, hoje a gente tá aqui, nesse lugar a céu aberto para contar um pouquinho aí dessa experiência para vocês. Hoje, com a parceria, da nossa digníssima dona desse canal. É legal a gente contar a nossa experiência. Por mais que nós usamos as mesmas ferramentas, tivemos processos de aprendizados diferentes. Então, a gente vai começar falando aí como que a gente começou os estudos no Brasil, tá? Posso ser sincera? Posso ser sincera? Vamos lá. Então, logo no Brasil, quando nós decidimos imigrar para a França, compramos um curso que prometia fluência em 6 meses, para você já conseguir se comunicar, falar com os estrangeiros, pelo menos o básico, você ter o domínio. Por enganação. Só que a grande questão... mas tem muitas coisas boas também no curso, né? A gente não vai citar o nome do curso para não prejudicar aí a pessoa que está fazendo o curso. Quem quiser saber mais, talvez comenta aqui nos comentários que eu posso dar uma pista, tá? Mas só para vocês saberem, era um curso que tinha 4 línguas. Uma delas era o francês, mas também tinha espanhol, alemão e inglês. É uma ferramenta que a gente pode usar vitalícia, então é bom. E ele tinha em torno de 120 aulas, que eram aulas curtas, de 15 a 20 minutos. Às vezes até menos, né? Contando um pouco de cada conteúdo. Tem uma parceria que eles falam que é pelo WhatsApp, para tirar dúvidas de conversação, mas que a gente já mandou umas mensagens 2 vezes e demora muito. Nenhuma resposta. O lado bom do curso, e eu diria de que qualquer curso online, é justamente dar uma base gramatical para quem não sabe nada. Tá? É mais focado na gramática mesmo, né? Tanto que assim, logo que você finaliza o curso em termos de aulas da gramática, eles te deixam, tipo, largado no mundo. Agora vocês se virem assistir série, ver filme em francês, pra vocês conseguirem pegar um vocabulário melhor, pra vocês conseguirem fazer algo melhor, não sei o que. Aí fica, e agora? O que eu faço? Largado aí, assim, mesmo, assim. A Débora começou um pouco antes de mim. Foi 6 meses antes que eu comecei. Então ela que pediu, eu relutei porque era um curso caro, a gente pagou em torno de R$1.800, na época, que pra nós era muito caro. Nós pagamos lá em 10 vezes sem juros. Então foi bom pra nós, né? A gente não reclama porque foi a principal ferramenta que a gente usou lá. Quando eu comecei, ele tinha um cronograma de estudos, que era todos os dias, se eu não me engano, menos sábado e domingo, ou domingo, não lembro, mas ele indicava ter uma constância, né, de todos os dias, pra não esquecer, ou tá ali relacionado à questão do cérebro, né, de o cérebro acostumar com a língua. Então eu fazia praticamente todos os dias, final de semana que eu não fazia, porque eu sou muito dessa questão da gramática, né, eu já sou diferente, eu gosto de saber o que eu tô falando pra entender. Eu vou falar uma frase, tá, mas por que eu tô falando essa frase? Como que eu vou construir essa frase? Então eu tenho muito disso, né? Gente, desculpa falar, mas é tudo mentira, tá? Estava, não, conquiste a sua fluência em 6 meses, é tudo mentira. Toda vez que eu vejo agora um curso, que eles falam isso, é mentira. Então, ele prometia essa questão da fluência, mas... Mesmo que você fique ali 6 meses estudando daquela forma deles ali, sei lá, 8 horas por dia, não sei, posso estar enganada, mas é que eles não falavam isso, eles falavam assim, não, conquiste 6 meses, em 6 meses a fluência com 15 minutos de estudo. Por favor, né, gente? Eles literalmente falavam isso. Não, mentira, nossa, 6 meses eu tô fluente, eu chegar na França falando, comunicando com todo mundo. Mentira, gente, não. E aí, ele, além dessa metodologia de aulas gravadas, que esse curso tem, ele também incentiva você a contratar um aplicativo chamado Anki, que é um aplicativo de memorização espaçada. Isso. Que pra mim não funcionou. Pra mim funcionou. Pra Débora funcionou. Ele vai te incentivar a memorizar 1000 palavras, mais a palavra nua e crua. Assim, foi bom em termos do Anki, porque você consegue ter uma memorização boa de várias palavras. Só que o problema é que, assim, pra quem estuda francês, sabe que tudo a gente fala com um artigo. E aí, o que acontecia? No Anki não tinha nada de artigo, então hoje... Quem não sabe o que é o artigo, só com uma paulinha, é que tu tem que colocar o O e o A, isso. ou o Os e o As antes da palavra. O café, a água. A gente normalmente fala, eu quero água, eu quero café. Não, eu quero o café. Tudo a gente tem que colocar esse artigo. Então, o que aconteceu? Quando a gente chegou aqui, que a gente se deparou com o francês, né, real oficial, a gente falava muita coisa assim, um artigo. Então, o que os franceses chamavam a atenção da gente era isso, olha, você tem que falar com um artigo, senão a gente não vai saber o que você tá falando. Sim. Então, isso, até a gente virar a chavinha de que tudo a gente tinha que falar com artigo, demorou um tempo, que era, tipo,
são vários baralhos de palavras pra você ir aprendendo. Então dá pra você editar. Então hoje, se eu fosse refazer de novo, eu iria editar todos, colocar o artigo pra facilitar. Que nem as nossas filhas é diferente. Elas já aprenderam tudo com o artigo. Então tudo que a gente vai falar, não, mamãe, não é assim que fala. Porque elas já aprenderam da maneira certa, né? É como se fosse um ditado, né? No Brasil, a professora fala carro, mas na escola elas vão aprender la voiture. Nunca é só voiture. Não. Então, esse processo de aprendizagem que elas têm, a gente não teve. Não. Por mais que eu fiquei um bom tempo falando francês, muitas horas no meu dia, até eu virar uma chavinha na minha cabeça de que é diferente, né? Usar o artigo e que a cultura é diferente, demorou um pouquinho. Então, esse curso que nós compramos, ele tinha essa ferramenta complementar, que é o Anki, que complementava... Mas a gente teve que comprar o aplicativo, porque pelo iOS tinha que comprar. Se fosse o Android, não é pago. Então fica aí já a primeira informação. O curso que a gente comprou, o mais caro de todos, R$1.800. E o Anki foi em torno de R$140 que a gente pagou. Mas a boa notícia é que como a gente tinha uma conta familiar do meu iPhone e do iPhone da Débora, eu consegui baixar sem nenhum custo. Então a gente pagou uma vez. Mas pra quem tem Samsung e outras... Ele é gratuito. Isso, outras marcas, o aplicativo é gratuito. A primeira aplicação que nós usamos, então, foi o Anki. O curso era online, então era um site, não precisava baixar nenhum aplicativo. Era pela Hotmart. Isso. E além do Anki, desse curso, o que mais que a gente usou? Usamos o Duolingo, que é o comum de todos. Te ajuda a ter uma prática, né, da língua, né, de você aprender a falar, de você aprender alguns vocabulários também. Então, a gente aprendeu com o Duolingo também. E a afinidade que a Débora teve com o Anki, eu tive com o Duolingo. Então, eu cheguei a um nível de aulas ali bem alto, só que a grande realidade é que você treina tudo sozinho, né? Então, o aplicativo ele não vai te corrigir a sua pronúncia. Não vai te ensinar por que é aquilo, né, a questão da gramática, você não vai entender por que você tá falando daquele jeito. Você vai aprender frases isoladas, por vezes a mesma repetição, muitas vezes, até você memorizar também. É um processo difícil. Foi o aplicativo que eu mais usei para obter vocabulário. Eu diria que eu não me arrependo de ter adquirido o vocabulário que eu adquiri, porque foi o que me deu base quando eu cheguei na França. Sim, verdade. Então, assim, pra mim, a gramática não serve. Eu vou aprender no dia a dia, mas aprender vocabulário, saber como falar a palavra, saber me comunicar falando, sim, isso pra mim é o principal. Então, claro, nenhuma dessas ferramentas que a gente vai falar aqui me ajudou a falar. Todas elas ajudavam a gente a aprender vocabulário, gramática, regras, um pouquinho da pronúncia, mas nada muito a fundo. E a realidade é que aprender francês no Brasil é totalmente diferente de aprender francês aqui, mesmo dentro dessas aplicações, porque por vezes as aplicações falam um francês formal, um francês que não é o francês do dia a dia. Francês lento, que você vai falar devagar. Você chega aqui e se depara com francês real, você treme na base, porque você vê que você não sabe de nada, realmente. Até se você não viu o vídeo dos nossos perrengues, a gente contou um pouquinho sobre a nossa primeira experiência com a língua francesa. E é bem isso, sabe? O que mais falavam pra gente era que realmente a gente iria aprender o francês aqui, né? Essa base que a gente aprendeu no Brasil foi muito importante, porque realmente nos ajudou muito quando a gente chegou, porque a gente já entendia alguma coisa. E quando a gente se deparava com o francês e tentava se comunicar, eles falavam, nossa, mas vocês sabem alguma coisa do francês, isso é importante. Porque eles dão uma abertura de te auxiliar nesse momento também. Porque quando você chega com zero francês, você não fala nada, não se comunica, isso já torna uma barreira pra eles, de que, não deram nem o trabalho de aprender o francês antes de vir pra cá, entendeu? Então, quando a gente vinha, pelo menos com uma base de falar alguma coisa, de tentar se comunicar, ou entender, não, eu entendo o que você tá falando. Então, eles, que legal, então eles já davam essa abertura e falavam, se você precisar de ajuda, eu tô aqui, eu posso te ajudar. Então, isso foi muito importante, né? E a gente, por vezes, usava o tradutor no começo, era muito normal, assim, os primeiros 2 meses. Diariamente, o celular tinha que estar carregado pra gente usar, porque uma palavra ou outra, uma frase ou outra, a gente não conseguia falar. Não. Então, tirava aquela dúvida. Às vezes a gente lia, corajosos, porque lia errado, mas lia. E às vezes a gente mostrava o tradutor pra pessoa e a pessoa entendia e respondia aquilo que precisava. Então, assim, Anki é um aplicativo pago, Duolingo, aplicativo pago também. A gente usava o prêmio, né? A gente fez o plano familiar também, plano familiar. Dava até 5 contas. Isso. E a gente pagou 240, se eu não me engano. No plano anual. Então, o Duolingo é anual. O Anki é vitalício. Paga uma vez e fica pra sempre. Mas o Duolingo, pra você renovar todo ano, na hora que vencer, você vai pagar de novo. E o próximo aplicativo que a gente usou foi o aplicativo Falou. Também na época, prometia a tua conversação de forma mais rápida. Isso. Porque ele não ficava focando tanto no vocabulário, na escrita, enfim. Mas na prática, realmente, de fala. E você ia falando, às vezes, a palavra a cada momento. Eles repetiam a palavra pra você saber como se pronunciava. Por muitas das vezes, nos exercícios, às vezes eles falavam uma palavrinha atrás da outra, assim, pra você saber a pronúncia. Você ia seguindo aquilo que eles iam falando. Isso. E o legal do Falou é que ele trazia coisas um pouquinho mais reais, isso, assim, do cotidiano, dia a dia aqui na França, né? Então ele tinha lá um assunto aeroporto. Aí você falava sobre passaporte, você falava sobre bagagem, você falava sobre assuntos normais, pedir comida num restaurante, ir ao banheiro. Então você aprendia a ver a conversação básica, assim, que é o normal mesmo, isso eu diria que é mais próximo ao que tá aqui pro turista.
turista, vamos lá. O turista é melhor porque ele tem essa vivência um pouco antes ali pra saber mais ou menos como se comunicar, né? Exatamente, não tem aquela exigência de saber falar corretamente. Se ele souber falar toilette, s'il vous plaît, tá bom. Mas no aplicativo legal também é que ele mede isso também, como você tá falando, se a tua pronúncia tá mais parecida ou não. Se não tá parecida, você não segue pra próximo exercício, ele fica ali repetindo pra você conseguir chegar o mais perto próximo da pronúncia. Isso é legal. O R do francês ele é muito complicado, então ali, por vezes a gente repetia 4, 5, 6 vezes até conseguir a pronúncia correta. E é o certo, porque a perfeição, a melhor fala que você vai ter vai ser pela prática. Pela prática. Então, o fato de ficar tentando, repetindo até acertar, vai te trazer uma assertividade melhor, né? Esse aplicativo Falou, ele também é pago. A gente pagou na época R$98 e ele era mais barato, né? Claro que o Duolingo. E era 1 ano também, né? Isso, 1 ano também. E também tinha conta familiar, então também pagamos uma vez só. Um detalhezinho, tanto o Duolingo quanto o Falou, eles têm versões gratuitas. Você consegue usar o aplicativo sem precisar pagar. Só que quando você erra, você vai perdendo vida, e aí às vezes tem que esperar um tempo pra cobrir a vida que você perdeu, né? Então é isso que acaba atrasando um pouquinho. Alguns é 2 horas, outros é 3 horas, depende muito pra conseguir uma nova vida ali. Tem alguns exercícios que não consegue fazer, que daí é só pra parte premium, né? Então, exatamente, tem muito conteúdo também desses aplicativos só pra quem paga. Né? O próprio Duolingo a gente descobriu depois que pelo computador dava pra fazer também, e a parte gramatical deles é muito boa. É verdade. Tem todo um contexto ali explicativo antes de fazer o exercício, que no aplicativo não tem. Então fica a dica aí pra você. A gente usou também pesquisas no Google pra encontrar exercícios de francês, tanto escrito quanto de vocabulário, pra melhorar. Isso, escuta também, isso muito é verdade. Importante. E usamos ferramentas aqui da França também, que uma delas é o TV5 Monde. TV5 Monde. E aí é um site que te auxilia no aprendizado da língua francesa e te dá conteúdos do francês, né? Do cotidiano da política daqui, da vida do estrangeiro, da cultura francesa. Então é uma coisa bem legal, assim. Notícia, política, tudo, né? E o que assim, o que a gente viu que é muito importante, que é uma dica que a gente quer dar pra vocês, é que se você puder focar muito na escuta, é muito importante. Por quê? Porque pro francês, o mais importante é você entender. Se você consegue entender, é outra história. Porque pra eles, você não pode falar, escrever, pior ainda, porque nem francês sabe escrever direito. Mas a escuta, a gente percebeu o quanto é importante a gente entender o que eles falam. Porque quando a gente entende, a gente pode falar oui, d'accord, que tá tudo certo, sabe? Mas a partir do momento que você demonstra que você consegue entender eles, é uma abertura de portas grandiosa, assim, pra eles, sabe? Isso é muito importante. Então, uma dica que a gente dá é que se você puder fazer muitos exercícios de escutar música, escutar série, escutar textos, né? Nesse aplicativo do TV5 Monde tem muitos exercícios de escuta mesmo, que você escuta e você faz o exercício lá pra ver se você conseguiu entender aquilo que eles estão falando. E também tem o teste de nível. Tem o teste de nível também no site, que é bem legal também, né? E é muito importante. A dica boa. O TV5 Monde, ele é uma ferramenta que até as melhores escolas da França usam. E tem um aplicativo também, não é só pelo site, você consegue o aplicativo no celular também. É um aplicativo mais de conteúdo em si, não fica nada memorizado, mas é muito bom também. Então o TV5 Monde, ele é uma ferramenta sensacional, assim. Pode até parecer não ter muito instrutivo, porque são conteúdos isolados, mas pra quem tá trabalhando a escuta, treinando pra provas e treinando pra provas de proficiência, ele é um aplicativo ótimo. Por quê? Porque aqueles exercícios que aparecem ali de escuta, eles vão ser os exercícios que você vai ter lá no dia da sua prova. E tem também lá uma parte que você vai só pra... É como se você estivesse fazendo a prova de proficiência da língua, chamada Delphi ou DALF. E aí lá tem uma página só de exercícios que normalmente caem nessas provas. Exatamente. Então também te auxilia nesse processo. Eu quero fazer uma prova, não sei como que é, não tenho noção de como funciona. Então ali você vai ter uma noção da base, que a prova normalmente dessas Delphi ou DALF tem a prova de escuta, a prova de fala, a prova de escrita e qual que é outra? E a conversação. E a conversação. Então assim, ali eles auxiliam normalmente na escuta, na escrita e na gramática, essas coisas assim. Isso, ali auxilia mais. Na conversação, interpretação. Na conversa, nem tanto. Não tem exercícios pra isso. Mas ali, se você quer focar nessas áreas que você normalmente a pessoa tem um pouco mais de dificuldade, ali é muito importante, muito legal. Só pra complementar aqui o que a gente tá falando, é que todos esses exercícios, eles são muito positivos pra quem tá tendo a vivência também de escuta. Porque quanto mais você escuta o francês, mais seu cérebro vai assimilando as palavras e agilizando o teu entendimento, tá? Sim. Quando eu decidi começar a aprender o francês, a forma de estudo, ela era bem diferente da forma de estudo da Débora. Por quê? Porque eu tinha menos tempo. eu trabalhava 8 horas por dia, almoçava, então a maior parte do meu dia passava fora. E o tempo que eu encontrava era o tempo que eu chegava em casa cedo, de manhã cedo, depois da academia. Então eu ficava só 45 minutos estudando. Então eu fazia esses exercícios do curso que a gente comprou, fazia exercícios do Duolingo, fazia uma rotina forçada, assim, que é uma coisa que eu não gosto. Mas eu me forçava todos os dias, durante 6 meses, a estudar esse período de 45 minutos, focando mais no vocabulário, que era o que eu gostava mais de aprender. E, sim, o número de palavras já passou de 1000, não era algo pequeno, que foi o que me deu base para quando eu chegasse aqui na França, conseguir falar um pouquinho. A grande
grande diferença que vocês percebem, tem uma pessoa que tinha mais tempo para estudar e estudava de uma forma diferente de mim. Tínhamos as mesmas ferramentas, os mesmos aplicativos, as mesmas funções, mas eu estudava de forma diferente. Eu pegava... E isso faz toda a diferença também, porque como ele focava mais nessa questão de vocabulário, de escuta, hoje ele consegue se comunicar um pouco melhor também, porque ele não tem vergonha de falar, ele fala mesmo se tá errado, se não tá errado, ele não tem problema nenhum com isso. Eu já sou eu já tenho um pouco mais de dificuldade com isso. Eu gosto de falar correto, eu gosto de falar certo. Hoje já perdi um pouco do medo, então eu já não tenho mais medo de errar, eu falo errado, a pessoa me corrige, tá tudo bem, entendeu? Mas no começo eu tinha um pouco de dificuldade com isso. E a minha maneira de aprender é escrevendo, porque quando eu escrevo, é automático que no meu cérebro ele consegue gravar melhor. E acaba que essa forma de aprender a escrever é um pouco mais lenta, porque tudo eu tinha que escrever. Eu fazia listas de vocabulário, cadernos de conjugação. Eu já gastei vários cadernos, porque eu escrevo muito, eu muito comprei mesmo. Um caderno e usei, eu acho, umas 20 páginas. Eu tenho vários. Eu imprimia pra não escrever, porque eu não gosto de escrever, me cansa. Mas hoje, a minha facilidade em escrita é melhor do que a dele, porque eu escrevo mais. Só que ele fala melhor, porque ele tem mais desinibido em conversar, ele chega e conversa com todo mundo, ele para na esquina ali alguém pra conversar, ele conversa. Eu já fico no meu canto, não falo com ninguém. E também por quê? Porque ele teve uma vivência melhor com o francês do que eu, porque no meu trabalho hoje, eu não tenho uma comunicação muito grande com as pessoas, porque normalmente eu vou, fazer limpeza na casa das pessoas, eu não tenho pessoas lá, são poucas casas que eu tenho uma vivência de conversação com ela. Já ele não, ele conversa, ele vai na escola das meninas, conversa com as pessoas, então essa prática é muito importante, prática da conversação, porque isso desenvolve e aí você consegue se comunicar melhor com as pessoas, né? Então... É verdade. E a última ferramenta que a gente usou pra estudar no Brasil, por um curto período, em torno de 2 meses no máximo, foi uma aula de conversação com uma amiga que a gente tem lá em Florianópolis. Na época ela morava em Florianópolis, hoje ela já mora em outro lugar, mas gratidão, não vamos citar o nome dela, porque senão vocês vão procurar ela e ela não é professora, ela fez de coração. Por quê? Ela foi missionária, na África, então ela aprendeu toda a base do francês por algum tempo lá. Então ela tinha essa vivência da conversação real oficial, né? Então ela nos ajudou bastante. E os exercícios que ela passava pra gente parecia o mais simples possível. Mas até hoje a gente não esqueceu. Mas como a gente dedicou tempo pra fazer aquele exercício, pra compartilhar com ela a leitura, falar com ela em francês, foi a melhor coisa que a gente fez. Foi uma pena que a gente não conseguiu continuar, porque era gratuita, ela fez de coração, porque queria nos ajudar mesmo. Foi um período bem complicado também, porque a gente tava nesse processo de mudança, então um dia podia, outro dia não podia, e ficava assim, até que a gente falou, não vamos dar um tempo. Mas foi muito bom, eu diria que de todas as ferramentas que a gente teve, a dela foi uma das melhores. Sim. Você pode saber escrever em francês, ler em francês, entender o que tá escrito, mas se você não falar e não entender o que estão falando, fica muito complicado pra tudo que você vai fazer. Seria aqui. Muito bom se tivesse uma legenda embaixo que a pessoa tá falando, mas não tem, gente, então complica a vida, porque quando você tá vendo um filme e tem a legenda em francês, isso facilita, porque você tá lendo, você tá entendendo. Quando você tá conversando com a pessoa, você tem que parar e entender. Hoje, depois de quase 1 ano aqui na França, a gente já consegue entender sem traduzir mentalmente. Porque antes tudo a gente tinha que pensar, tá, isso é tal coisa em português. Tá, tradução disso é tal. Mas hoje já tá um pouco no automático, a gente já consegue entender sem ter que traduzir. Verdade. Então isso já facilita bastante também por causa da prática também da escuta. E assim, pra concluir essa parte do Brasil, que pra mim foi 1 ano e pra Débora foi 1 ano e meio, a gente pode dizer que a gente saiu com um nível de francês A1 lá do Brasil. Básico, que é o nível de falar bonjour, ça va. Porque você não sabe falar nada. E a gente achando que ia chegar aqui, nossa, eu vou chegar aqui arrasando. Tudo. Vou pra graduação. Nossa, quando chegamos aqui que a gente olhou, eu não sei nada do francês, nada. Porque normalmente eles perguntam, vocês tiveram uma base, estudaram alguma coisa no francês no Brasil? A gente fala, estudamos, mas o que a gente aprendeu de verdade mesmo foi aquilo. Não dá pra desvalorizar o que a gente aprendeu no Brasil, porque isso fez foi uma base importante. E eu vou dizer assim, a gente já vai caminhar agora pra falar da nossa França, como foi o processo de aprendizado, como a gente continuou, porque aqui a realidade mudou. O primeiro mês, em agosto, quando a gente chegou aqui, a gente tava de férias, a gente tava passeando. Tava com nossos amigos que falavam tudo francês pra gente, então tava tudo certo. Porque as crianças estavam de férias. Estavam, sim, procurando emprego já estavam agilizando currículos, mas como tudo na França é burocrático, demorou quase 1 mês pra conseguir um trabalho e começar efetivamente. Então, chegamos em agosto, começamos a trabalhar a Débora em setembro. Então, esse primeiro mês a gente ficou mais passeando, conhecendo lugares, foi muito bom mesmo. Mas a vivência em si não tinha começado. A Débora até tinha uma disciplina, assim, de estudar um pouquinho por dia, pelo menos, pegar o caderno e escrever. Quando a Débora começou a trabalhar, eu botei pra mim, bom, eu não posso trabalhar, eu já sabia que eu não podia, porque já tinha informação. Então eu falei, bom, eu vou investir num curso intensivo pra me preparar pro mercado de trabalho e eu conseguir um emprego melhor, né? Porque eu sabia que o subemprego é pra aqueles que não conseguem falar nada. E aí, não desvalorizando o subemprego. E a gente já trabalha nessa área. Eu também faço limpeza e tá tudo bem. Mas eu tenho capacitação técnica pra outras profissões. Então é por isso que eu queria estudar pra melhorar
melhorar. Então, naquela oportunidade, eu tinha mais tempo, porque não trabalhava, e eu pude fazer um curso na Aliança Francesa, nomeado pelo governo francês como a melhor escola para se aprender a língua francesa, e na sua maioria, os alunos são estrangeiros de outros países. Tanto que é tão renomeado pelo governo, que se você já tá contribuindo com o imposto do país, eles te encaminham para esse curso de francês, para você aprender melhor o francês e para você conseguir um emprego melhor também, né, como o Davi falou, né, que normalmente quando a pessoa não sabe francês, vai pro subemprego. Se não, se você já fala bem a língua, se você já tem uma comunicação melhor com eles, então é outra situação, você consegue um emprego melhor. Você consegue trabalhar de recepcionista, sim, consegue trabalhar num aeroporto da vida, sim, num hotel, no centro comercial, enfim, tem N possibilidades. Sim. Mas para quem não consegue se comunicar, não consegue o mínimo falar com alguém, é muito difícil, né? Então, pensem bem, se o objetivo de vocês é aprender o francês para trabalhar, foquem na conversação. Na conversação. E outra dica, gente, que isso eu nem conversei com você, mas uma dica muito importante. Se vocês têm uma base no inglês, aprende um pouquinho mais, porque também é muito importante, porque aqui, tudo que você vai trabalhar em áreas turísticas, necessita pelo menos do básico do inglês. Porque, como é tudo turístico, as pessoas não chegam aqui falando francês. Eles dizem bonjour, ça va, e só. Então, se você tem o inglês, você consegue se comunicar e já tem um a mais no teu currículo, porque tem lugares que eles falam, você tem inglês? Não tem? Ah, então não podemos te contratar. Então, isso também é uma dica importante. Se você tem uma base do inglês no Brasil, às vezes tem pessoas que já aprenderam inglês, ou tem realmente um básico do inglês, consegue se comunicar, e isso também é muito importante, tá? Isso fez muita falta pra gente, né, e é algo que a gente também quer aprender pra estar além, né, tá um a mais no nosso currículo também pra ser melhor, né? Porque a gente também tem outros objetivos de vida, então o inglês vai fazer parte da nossa vida pro resto da vida. Mas o francês também, e hoje a gente já percebe, assim, que a nossa experiência de francês, ela tá se dando de forma muito positiva, porque por vezes a gente encontra pessoas que não falam francês, e a gente consegue ajudar já um pouco essas pessoas, né? Quando a gente chegou nesse ponto, a gente falou, meu Deus, eu tô fluente. Não, eu não acho que eu tô indo fluente não, tá, gente? Ele acha. Não, eu não. Porque o que eles consideram fluência em francês? A fluência em francês é você conseguir se débrouiller, se virar no francês. Se virar não quer dizer que você fala a gramática correta, não quer dizer que você conjuga os verbos corretamente, mas quer dizer que você fala e você é entendido. Então tá tudo bem, porque entender, quem é fluente entende tudo, mas falar não. É que eu sou muito exigente, gente. Eu tenho muita exigência comigo mesmo. Na minha cabeça, eu vou ser fluente só quando eu realmente conseguir me comunicar sem errar. Mas fala a verdade, tu é fluente no português? Eu consigo me comunicar com as pessoas. Mas a gente não sabe todas as regras. Ah, não, mas aí é outra situação. A gente não fala o tu correto? A gente não é o português de Portugal? Não, mas então, não. Assim, ó, fica aí uma entrelinhas de que por mais que eu saiba falar a língua portuguesa formalmente, corretamente, a realidade é que nem o francês sabe. Tem muitas coisas que a gente vê também o francês falando errado hoje. É difícil, mas tipo, como a gente tá muito nessa questão de estudar a gramática, quando a gente se depara com um francês falando errado, a gente olha assim, mas... Não é assim que fala. Mas no português tem muito disso também. Pode conjugar então, assim. A gente conjuga errado, a gente fala a palavra errada, escreve errado. Então a gente vê que não é só no Brasil que tem isso, sabe? Qualquer outro lugar que a gente vai ver, a gente se depara com pessoas que falam francês errado, né? Hoje, com um ano de França, a gente pode dizer que é fluente porque consegue entender e consegue falar o necessário. Mas não é a fluência que a gente gostaria de ter. Eu tenho que chegar no nível de C1 de francês para conseguir fazer o mestrado que eu tanto quero. Eu hoje ainda tô no nível mais ou menos B1 ali, eu ainda preciso melhorar um pouco. E isso vai um processo, é uma etapa atrás da outra. E a gente não pode colocar esse fardo. Não. Porque em 6 meses a gente ainda tinha muita dificuldade. Nossa, muita. Mesmo assim, a gente insistiu, a gente continuou. E vai na ilusão também, que as pessoas falavam assim, não, mas quando você chegar lá, em 6 meses, já vão estar conversando também. Não, por experiência própria nossa, 1 ano pra você conseguir se virar, pra você conseguir se comunicar onde você vai, pra pedir aquilo que você precisa. Hoje eu consigo me comunicar bem no meu trabalho, porque eu já sei falar o nome dos produtos, falar o que eu preciso fazer.